Nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Amém. Amém. Quero fazer uma saudação para todos os amigos, as pessoas que estão participando desse nosso encontro através da internet. Que Deus possa abençoar a vida deles, que esta palavra também possa abençoar a vida dessas pessoas. Marcos, capítulo 5. Eu leio. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens. Está errado? Oi? O que eu falei? Eu falei Marcos 1. Eu pensei que eu tinha falado Marcos 2, de 1 a 5. É mesmo? Fala para o irmão do lado, irmão, você está ficando velho, irmão, você está vacilando, irmão. Olha, como eu sou um sujeito pacífico, eu nem vou pedir para pegar a gravação para provar para você que eu falei certo. Marcos 2, de 1 a 5. A maioria não dá para vencer a maioria, né? Não é possível que todo mundo ouviu errado. Com certeza eu devo ter falado errado. Marcos 2, de 1 a 5, vou começar novamente a leitura. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amém. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra. Esse lugar, esse ambiente tão importante para todos nós, o lar, o nosso lar, a nossa casa, fonte, Pai, da maior quantidade de pedidos de oração que é levantado na tua casa. São os problemas em casa, são os problemas da família, são as dúvidas que brotam no nosso coração. Eu peço que o Senhor nos apacente nesta hora, que o Senhor fale ao coração de todos nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Pai, opere milagre aqui nesta noite, na vida de cada um de nós, uma mudança, uma transformação, Pai, porque o Senhor é Deus soberano, todo-poderoso, o Deus que realiza todas as coisas. Nós te damos graças, que o Senhor nos dê esta unção, esta capacidade de ouvir a Tua palavra, Pai. Nós oramos com fé e nós te agradecemos no nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Você pode ocupar o seu lugar agora. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, sempre me chama a atenção essas palavras de Jesus, né? Tem uma palavra de Jesus que nós conhecemos, está lá no Apocalipse, quando ele disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei por ela, eu cearei com ele, eu terei comunhão, né? A palavra ceiar, comer, na Bíblia está sempre no sentido de ter comunhão. É interessante também, talvez a gente não possa entender, uma questão de cultura, não é?
Quando Jesus disse para aquele homem baixinho, esqueci o nome dele, que subiu na árvore, Zaqueu, você conhece a história dele, Zaqueu, pronto. Zaqueu, eu não posso mais pregar em qualquer lugar, preciso pregar em um lugar que o pessoal conhece a Bíblia para me ajudar. Zaqueu, a gente fica se perguntando por que aquilo causou tanto espanto. Quando Jesus disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar com você na sua casa. Aquilo foi uma coisa assim inacreditável para o Zaqueu. Aquilo foi uma loucura para o Zaqueu e também foi para os outros. Os outros que estavam ali, os religiosos, os doutores, que é isso? Como é que esse cara vai na casa dele? Era como se aprovasse, não é? Aquela maneira de vida dele, aquele comportamento dele. Não, esse homem não sabe nada de Deus, esse homem aí. Mas essas questões, né, que a gente vê com uma repetição, Jesus indo, Jesus estando em casas, em lares, não é? Lar é uma palavra que soa bem aos nossos ouvidos. A palavra lar, o meu lar, não é? É uma coisa que nos dá assim uma segurança, não é? Desde as coisas mais simples, né? Desde as coisas mais relacionadas à nossa casa, à nossa cama, ficar em casa, dormir em casa, pessoas que se ausentam por força do seu trabalho muito tempo, elas têm aquele negócio, não, poxa, eu tenho que ir para casa, eu estou com saudade da minha casa, porque é isso, né? E eu fico pensando, e obviamente todos nós também pensamos assim, como que é gostoso, como que é legal, é bom demais, é maravilhoso, um lar onde a presença de Deus reina. Um lar onde o que prevalece são os efeitos, as consequências de quando Jesus está no nosso lar, quando Jesus está na nossa casa. Porque quando Jesus está e Ele entra, os conflitos eles cessam. Os conflitos não permanecem na presença de Deus, a tristeza não prevalece. Tantas coisas que nós lutamos contra e não gostamos, elas não prevalecem, elas podem até tentar entrar, não é? E aí, a minha referência aqui, não está aqui no lugar dela, né? Eu me lembro, a gente tem uma parte em certas coisas que nós devemos ser aquelas pessoas que zelam pelo nosso lar. Será que você zela pela sua casa? Será que você zela pelo seu lar, a sua família? Será que você deixa qualquer coisa entrar na sua casa? Não é verdade? Hoje nós temos aí os meios de comunicação, a televisão já há bastante tempo, a internet, e quantas coisas. A gente tem que entender que estas coisas são uma porta na nossa casa, são uma janela por onde as coisas entram na nossa casa, e a gente permite que qualquer coisa entre, não é? Eu me lembro, eu era quase que bebê, eu tenho uma memória desde quando eu tinha 1 mês de idade, mas quando eu era bem pequenininho, tinha um comercial que dizia assim, né, das casas, não sei o que lá, sobre o frio. Eu adorava aquele comercial. Não adianta bater, eu não deixo você entrar nas casas pernambucanas, vou aquecer o meu lar. Lembra disso? Não está cantando, mas você lembra também, olha aí. O pessoal não canta para não entregar a idade, não é verdade? Então, isso sempre ficou na minha cabeça, a gente adorava, era tipo um desenho, né? Era meio uma coisa encenada, a casa pernambucana, enfim. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, tem coisas que nós não devemos permitir entrar no nosso lar. E, em contrapartida, há coisas que precisam estar na nossa casa, que precisamos cultivar no ambiente da nossa família, no ambiente do nosso lar. Então, porque lar é isso, né? E nós, quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos aprender que Deus, desde o início, sempre teve preferência em se manifestar nos lares, em casas, em ambientes familiares, em casa ou ao redor das famílias. Sempre foi o palco onde se desenvolveu a maior parte do ministério de Jesus.
Não que Jesus não fosse no templo, Jesus é achado muitas vezes ensinando no templo. Mas foi no lar, a maioria das vezes, como esse texto que eu li. Jesus estava na casa de alguém, Jesus estava em casa, Jesus estava numa casa. Em Jerusalém, nós sabemos disso, a igreja, conforme Atos dos Apóstolos, se reunia no templo de casa em casa. Atos 2, 46, se reunia no templo e se reunia de casa em casa. Paulo saúda a igreja que se reúne na casa de Priscila, na casa de Áquila. O texto que temos lido agora neste momento nos mostra claramente que diferença faz quando Jesus está em casa. Que diferença acontece na casa, no lugar onde Jesus está presente. E nós podemos e devemos, nesta noite, pegar essas informações e trazer para a nossa vida. E olhar para a nossa casa. Você sabe que todo mundo diz muitas coisas hoje, e não é só pelo dizer, não é? Houve um tempo aí que ficou na moda dizer Deus é Pai. Aí os escritores, os autores de novela levaram essas expressões até dos evangélicos para a novela. Então tinha personagem que dizia Deus é Pai, Deus é Pai. Aí tinha outro personagem que falava, como é que é? Falava, ô amada, né? Os crentes começam, os crentes tinham certas coisas, ô amada. Ô amada. Aí tinha um personagem que falava assim, oi amada, né? E você sabe que essas palavras são complicadas quando elas são apenas uma expressão que define a igreja que a gente frequenta, a religião que a gente tem. Esse é papo de evangélico. É muito ruim isso. É muito ruim quando isso é praticado sem verdade. Quando você vê a pessoa e fala, ô amada, e dentro você fala assim, desgraçada, miserável. Então, isso é uma coisa ruim, nociva, né? Nos lança numa duplicidade, nos lança numa... Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado, as nossas palavras não devem ser muito, falar muito, né? Falamos demais. Quem concorda que você fala demais, diga amém. Eu concordo que eu falo muito demais, meu. Eu tenho que ser o primeiro que reconhecer isso, que eu preciso falar menos, que eu preciso ser mais equilibrado, eu preciso ser mais moderado, né? Então, como que é importante a gente saber que não é só falar, Jesus está comigo, não é só botar uma plaquinha, Jesus está nesse lar, que vai fazer com que Jesus esteja no seu lar. Porque quando Jesus está na nossa casa, quando Jesus está no nosso lar, o lar, então, é um lugar de encontro. O lar passa a ser um lugar de reunião, passa a ser um lugar de comunhão, passa a ser um lugar de encontro uns com os outros. Então, diz o texto que nós lemos, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então, a notícia de que Jesus estava naquela casa atraiu muitas pessoas, pois, embora Jesus estivesse no início de seu ministério, muitos já sabiam que Jesus tinha poder para curar, poder para fazer. A fama de Jesus já tinha corrido. E eu fico pensando nisso, né? Nesses nossos tempos. E nós, desse tempo que nós vivemos, nós ficamos muito nos justificando. Mas quem é que vai abrir a porta assim? Nos dias de hoje, como é que é isso? Como é que abre a porta de uma casa e chega quem quiser? Tantos perigos. Nós vivemos num tempo difícil, mas eu sempre penso que, por que a nossa casa, as nossas casas, né, a minha casa, a casa de todos nós, não atrai ninguém? Por que a nossa casa não bate mais um vizinho na nossa porta? Não é? Porque o que será que eles não veem? O que será que não é percebido por essas pessoas? Mas quando alguém soube, quando a notícia que Jesus estava naquela casa, ela foi espalhada, sem WhatsApp, sem rede social, a notícia correu rápido, a casa ficou muito cheia. Então, não sabemos o tamanho da casa. Geralmente, as casas não eram casas muito grandes, não é? Mas, enfim, porque quando Jesus está presente, o ambiente daquela casa é um ambiente de fé. Quando Jesus está presente, o ambiente é um ambiente de confiança. Quando Jesus está presente, o ambiente é um ambiente de alegria, não é? Então, parece que falar isso nos tempos atuais é como se fosse quase que uma utopia. Como se fosse a coisa, poxa, o pastor está
tá falando coisa que não pode acontecer hoje. Às vezes a gente está tão incrédulo, a gente está tão fechado, a gente está vivendo a vida e não tendo esse cuidado. E por isso alguns de nós até temos alguns certos conflitos no nosso coração. As pessoas gostam de estar num lugar assim, num lugar onde o ambiente é de fé, é de confiança e de alegria. As pessoas nem estão muito preocupadas se o ambiente não é o de maior luxo, não é a casa esmerada, não é uma casa sofisticada, às vezes uma casa simples, mas as pessoas são atraídas, para tomar um cafezinho que às vezes é ruim, mas não é isso. Mas é aquele ambiente, aquela fé, aquela graça que tem na vida daquelas pessoas, sinalizando que Jesus, de fato, está naquela casa. As pessoas gostam de estar em lugares assim. A casa estava cheia e Jesus anunciou a palavra. Uma outra coisa que chama a atenção no texto é que a casa que Jesus está, ela é um lar. Esse lar é um lugar de espontaneidade, é um lugar de criatividade, é um lugar de ajuda mútua. Talvez você esteja me ouvindo dizer essas coisas e pense assim, talvez no seu lar, sem que ninguém de fora esteja lá, sem que não tenha nenhum vizinho lá, sem que ninguém foi lá para pedir ajuda para você, mas às vezes mesmo num lar de pessoas que se declaram crentes em Jesus, que leem a Bíblia, que têm a Bíblia, não acontece essa ajuda mútua, não acontece essa espontaneidade, não é? Essa espontaneidade de vamos resolver o que é mais importante, o que é mais importante na casa, o que a gente deve ter bom. A gente valoriza as coisas boas, a qualidade das coisas, o ambiente limpo, alegre, arrumado, cheiroso, não é? A minha esposa, acho que é viciada nesse negócio de cheiro, não é? Ela sempre bota um cheiro aqui, um cheiro lá. Eu falei, poxa, está tudo bem, mas de vez em quando, que cheiro é esse aí? Eu estou sentindo que eu estou ficando meio doido com esse cheiro aí, está me derrubando, não é? Mas a gente fica, tudo bem, é tudo ótimo, mas às vezes o lar falta uma espontaneidade. Eu falo isso porque eu vejo aqui que naquele lugar onde Jesus estava, diz a Bíblia, o texto, que não podendo levar o paralítico, removeram a parte da cobertura. Não, o que era mais importante ali? Já pensou se no lar onde Jesus está, alguém vai fazer isso, vai dizer, papai, que é isso? Está quebrando a minha casa. Não pode não. Não pode não. Eu não sei se você viu a notícia horrorosa de um crime que aconteceu no interior do Nordeste, que um ladrão assassinou uma senhora de 100 e poucos anos, apesar de todo mundo conhecia ela, e era para roubar R$30, depois parece que não roubou, enfim. O cara entrou pelo telhado. Você que conhece lá, o telhado é um lugar mais vulnerável que tem nessas construções no interior do Brasil, não é? Porque pouquíssimas casas têm laje. Então é telha. O cara tira a telha, destelha num pedaço lá e pula. Não é verdade? Então esse é um problema, que é isso? Pense. Mas naquele ambiente aqui, nada disso foi problema. Havia uma naturalidade, porque Jesus já estava ali. Então, através da abertura, baixaram a maca em que estava o paralítico. Então, diante do obstáculo, eles não recuaram. Eles foram perseverantes, criativos, unidos na busca de uma estratégia para alcançar os seus objetivos. Pense na nossa casa. Pense na nossa casa. Quantas vezes cada um está buscando um objetivo diferente, quando não há essa espontaneidade, há uma estranha competição, não é? Há um estranho engessamento de tudo, não é verdade? Quando falta essa presença de Deus, que está às vezes até no nosso coração, não, Jesus está comigo. E esse também é um aspecto dessa palavra, Jesus está no nosso coração, Jesus está na nossa casa, porque eu e você somos habitação. O que é habitação? É uma casa. Nós somos habitação de Deus, nós somos habitação. Deus não habita em prédio, Deus habita em vasos como eu e você, de vasos de barro.
Diga glória a Deus por isso, se Ele habita no seu coração. Então, a presença de Jesus, penso eu, ela é uma motivação, ela é uma inspiração para se transpor os obstáculos. Jesus estava ali, então vamos vencer tudo para estar ali. Então a presença de Jesus, talvez a presença de Jesus está em você, mas você não é alguém disposto a ultrapassar obstáculos. Às vezes a gente está criando mais obstáculos, a gente cria mais dificuldade e não tem aquela disposição de superar, de nos unir, de superar os nossos limites, para não somente resolver os nossos problemas, mas também para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Jesus está na nossa casa, prevalece aquela verdade que Paulo, escrevendo à igreja em Filipe, disse: tudo posso naquele que me fortalece. O lugar onde Deus está é um lugar de força, é um lugar de ânimo. Quero dizer mais uma coisa sobre esta palavra: o lar onde Jesus está é um lugar de cura. É um lugar de cura de cicatrizes emocionais. É um lugar de cura de cicatrizes espirituais. É um lugar de cura de cicatrizes físicas. É um lugar de cura de cicatrizes morais. Bom, tá bem, o templo é a casa de Deus. Bom, a casa de Deus também é um lugar de cura. Também é um lugar em que essas curas têm acontecido, têm se manifestado, mas a pergunta é: por que não na nossa casa? Por que na nossa casa não é esse lugar de cura também? Se Jesus está em mim, se Jesus está em você, e se você está com Jesus na sua casa, se Ele está presente na sua casa, por que na nossa casa tem sido muitas vezes a fonte das crises, das cicatrizes? E vai todo mundo se fechando, vai todo mundo cantando corinho em casa, mas fechado, dizendo que Deus é o Senhor, mas não contribuindo para que a cura aconteça, para que o milagre aconteça, não é? O lar é um lugar de cura. Quantas feridas causadas pelos ressentimentos, quantas feridas causadas pelas palavras de ofensa, também do que acontece, né? Deus o sabe, na casa de todos nós, mas o choque, o absurdo, eu não tive nem condições de assistir tudo. Passou no noticiário um sujeito que, agredindo a sua mulher, a mulher filmou, né? A violência daquilo. Como que você olha para uma situação dessa? E a gente, obviamente que a gente pensa, todo mundo pensa, a gente tem a nossa casa, você tem a sua casa, às vezes tem dificuldades, tem necessidades, mas pense numa casa que nem aquela, onde um espírito atua, uma violência atua, a maneira que aquele homem surrou aquela moça, o marido dela, e o outro. Então, quantas feridas são causadas por causa dessas coisas? Quantos ressentimentos, quantas palavras de ofensa. Diz a Bíblia, o texto que nós lemos: vendo a fé que eles tinham. Você se preocupa com isso? Não é? Vendo a fé. Você vai achar essa palavra em N textos na Bíblia. Jesus, vendo que o sujeito tinha fé para ser curado, ele curou. Jesus, vendo a fé, puxa vida, nem em Jerusalém eu vi fé que nem sua. O cara era centurião. Nem em Israel eu vi uma fé desse jeito, que diz: eu sou homem sob autoridade, que entendia daquilo. Não precisa ir não, manda uma palavra que vai dar tudo certo. Como que Jesus, e eu sempre que leio esses textos, né, vendo-lhe a fé, o que Jesus está vendo na minha vida? O que Jesus está vendo na nossa vida? A nossa bênção é que Jesus é misericordioso, né? Quando Jesus não vê na minha vida a fé que Ele devia ver, ou que eu poderia expressar, Ele ainda é misericordioso, Ele não apaga, Ele não esmaga. Me consola muito Tomé, não é? Que ele falou: não vou acreditar, e Jesus também acabou com ele, não liquidou com ele, não amassou ele. Jesus fortaleceu a sua fé. Vem cá, Tomé, vou te ajudar, olha aqui a minha mão, olha aqui o meu lado, né?
Aí Jesus fala de você, fala da gente lá. É bem-aventurado aquele que não viu, Tomé, que não vai ter nunca visto, mas acredita. Mas acredita de todo o seu coração. Quem acredita que Jesus está vivo e ressuscitou? Ah, você ficou calado, eu achei que você não acreditava também. Você está ouvindo? Tá. Eu entendi que quem cala consente, que você consentiu também. Não é verdade? Então, vendo a fé que eles tinham, os 4 amigos, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu estou falando para você que o lar deve ser um lugar de cura das feridas. E para mim, não há ferida maior do que a ferida que o pecado produz na vida do ser humano. Aquela paralisia dele era, aos olhos do Senhor, o menor dos problemas. Talvez fosse para o rapaz o maior problema. Mas para Jesus não, porque Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Embora esperassem apenas a cura física, ele recebeu muito mais. Ele recebeu a cura espiritual, a salvação da alma. Os amigos levaram ele lá para ele ser curado da paralisia. Os amigos levaram ele lá, eles acreditavam piamente que Jesus ia curá-los. Mas ele recebeu mais. Isso me ensina, isso fala ao meu coração, que Jesus não quer somente melhorar a vida das pessoas, Ele quer salvá-las integralmente. Jesus não quer só remendar a nossa saúde, curar o nosso corpo. Ele não quer apenas ressuscitar a gente, se a gente está morto fisicamente, como Ele fez com alguns, mas Ele quer salvar a nossa vida integralmente, corpo e alma. Ele quer libertar-nos eternamente, para sempre. E aí, queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer que a nossa missão, a nossa tarefa é compartilhar Jesus como Salvador para as pessoas. É compartilhar com as pessoas e falar dessas necessidades. Talvez muitos de nós que falam do amor de Deus, estamos falando também das necessidades materiais. Olha, vamos lá no culto que Deus vai te curar, vamos lá no culto que Deus vai melhorar seu casamento, vamos lá no culto que Deus vai resolver essa questão para você. Vamos lá na igreja que Deus vai te curar. E tem muita gente que diz assim: bom, mas eu fui no médico, ele me curou também. Eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, e também eu estou bem agora eu estou equilibrado. Está certo que depois de 15 anos fazendo não sei o que lá, transferindo uma pequena fortuna para aquele médico, está mais ou menos. Então, muitas vezes nós estamos pregando também só isso, nós estamos falando só que Jesus cura. Talvez você se envolveu com um amigo, uma situação, um problema, e você crê que ele vem à igreja, ele vai vir à casa de Deus, alguém vai orar por ele, o pastor vai orar por ele, um irmão vai orar por ele, Jesus vai curá-lo. Ou o grupo de visita vai lá visitar o meu amigo no hospital, ele está lá numa crise, vai lá, e aí ele vai ser curado, um milagre vai acontecer. Às vezes nós mesmos que pregamos o Evangelho, estamos só pregando metade do Evangelho. Estamos deixando de pregar a mais importante, a de implicação eterna na vida daquela pessoa, e não apenas uma solução temporal, uma bênção que tem prazo de validade. Então, nesse sentido, a nossa missão se assemelha ao que fizeram aqueles 4 homens, levando o paralítico até Jesus. Levando o paralítico até Jesus. Que não é necessariamente levar a pessoa à igreja. Mas a igreja não fala de Jesus? Fala, mas a igreja não prega. Mas levar a pessoa a Cristo é diferente. Às vezes a gente leva alguém à igreja e acontece um problema qualquer, acontece um embaraço qualquer, o adversário ele atrapalha, ele rouba a semente, alguma situação acontece, alguém não estava bem na igreja, alguém não deu atenção, e o diabo ressalta as coisas. O importante, e eu sei que talvez alguns de nós aqui, cristãos, não sabemos nem falar do plano da salvação para a pessoa. Não fomos à escola bíblica, não buscamos conhecimento da palavra de Deus, para poder falar desse amor de Deus, para poder levar a pessoa a Cristo Jesus. E você pode fazer isso na hora que você está com a pessoa. Você pode aprender com Filipe. Filipe estava ali numa situação e ele é agora. E o sujeito falou o que talvez o seu amigo não falou para você, mas como é que eu vou crer se alguém não me explicar isso? Aí ele começou lá,
lá atrás, e foi falando, chegou em Jesus. Não é isso que diz a Bíblia, que Filipe fez? E o sujeito, é isso. Olha aí a água ali. Eu sempre penso como é que deve ter sido aquela poça d'água, como é que devia ser a água que ele foi batizado. Para ele não importava. Não tem água ali? Então, não, se você crer, bom, lá, desce aí, batizou o sujeito. E ele foi embora para a sua terra, não é? Feliz com aquela bênção. Precisamos levar. É o lugar dos sonhos. O lar é um lugar de alimentar a esperança quanto ao futuro. O lar é um lugar de encorajamento amoroso e sincero. Pense nessas palavras. Eu sei que você precisa de um tempo para pensar nas palavras e de prestar atenção nas palavras. O lar é um lugar de sonhos, de alimentar a esperança, porque esperança tem a ver com sonho. Às vezes os sonhos, eles embotam, os sonhos, eles se esboroam. Está gostando? Às vezes o sonho, ele derrete, porque faltou uma esperança, uma confiança para sustentar. Olhe para você, olhe o que acontece na sua casa. Será que a nossa casa tem sido um cemitério de sonhos? Alguém abre a boca pensando em mudar, pensando em melhorar, falando alto, pensando alto, num sonho, num desejo, e alguém logo vem para derrotar aquilo. Alguém vem com aquela historinha, né? Pior coisa que tem essa expressão, que parece que foi falado sobre essa coisa de conquistar uma mulher, não é? Quando um sujeito muito feio quer namorar uma moça muito bonita, alguém fala logo que é muita areia para o seu caminhão. Esse é um tipo de palavra que se espalhou para as outras áreas, né? É um gosto terrível. Como é que quem é você para saber? Tu nem sabe o tamanho do caminhão da pessoa. Às vezes a pessoa é feia, mas tem um caminhão de 3 eixos maravilhoso, que dá para levar muita areia. Mas você abre a boca para enterrar logo o sonho do sujeito. Não é? Eu não sei, eu acho que não vai dar certo, mas vai, cara. Vai. Acredita. Não é? Então, às vezes na nossa casa é assim. A nossa casa é assim. O lar é um lugar dos sonhos serem sonhados, dos sonhos serem incentivados, apoiados. Ah, não, mas eu fico com medo da pessoa se decepcionar. Você conhece um sonhador que se decepciona? Um sonhador não se decepciona, não. Ainda mais um sonhador que crê em Deus, na palavra de Deus, ele pode até mudar o sonho, Deus cuida dele. Deus cuida dele. Se o sonho, então, foi Deus que deu, então está tudo certo. Então está tudo garantido. Hoje de manhã, depois falava comigo sobre um sonho do passado. Ah, bicho, você conhece a minha vida. Eu sempre tive um sonho, eu sempre sonhei em dedicar minha vida ao Senhor, em servir ao Senhor. Minha vida passou por tantas coisas, Deus tem feito tantas coisas na minha vida. Eu me afastei da igreja, me afastei da casa de Deus, minha vida andou por tantos caminhos. A pessoa já está lá na frente, já casou, já tem filho, tal, o tempo passou. Aí veio me falar hoje, pois é, pastor, mas tudo que Deus tem feito na minha vida, a restauração da vida na minha vida, eu estou voltando a sonhar com essas coisas. Deus está voltando a alimentar esse sonho. Como que é maravilhoso. A gente aprende que Deus, né, é aquele que inspira. Deus é aquele que motiva o nosso coração. O lar onde Jesus está, eu quero que você pense nisso. É um lugar de alimentar esperança, confiança. Não, Deus está, Deus vai fazer. Como que nós precisamos disso? Como nós precisamos nos ajudar? Como que eu preciso? Ah, mas o pastor não precisa. Todo mundo precisa, irmão. Todo mundo precisa de uma palavra. Isso tem que acontecer na nossa casa, né? De encorajamento amoroso e sincero. Às vezes, como eu usei essa expressão, amada. A gente fala, não, vai dar certo sim, vai, meu filho, Deus está contigo. Mas aquele encorajamento não é verdadeiro. Não é um encorajamento que você vai fazer alguma coisa para colaborar, para empurrar o sonho.
É só blá. Então não é de alma, não é de desejo também, não é de sonhar juntos. É interessante, a gente só está buscando pessoas que apoiem os nossos sonhos, você não quer apoiar o sonho de ninguém, você não quer se somar ao sonho de ninguém. A Bíblia diz que é dando que se recebe. A gente às vezes não se alegra. Nada igual. Provavelmente aquele paralítico não tivesse muitas esperanças quanto ao futuro dele. Pense. Eu diria que, numa visão meramente, as suas chances de mudança eram zero. A chance da vida daquele paralítico mudar, ele caminhar, eram nulas. Ele era um incapaz, ele era um paralítico, ele era um inativo. No entanto, ao encontrar-se com Jesus, a sua vida mudou, as suas esperanças renasceram. As palavras de Jesus curaram a sua vida, e ele agora